vocês estão? Tudo bem? Sou o professor Francisco Medeiros. Queria fazer uma abordagem hoje um pouco simples, rápida e resolvendo 3 exercícios para você. Na verdade são 4 exercícios porque tem um item A e B. Questão vai ter item A e B. O que seria calorimetria? Será que eu continuo falando da diferença entre calor e temperatura? Na realidade, sim. Pensa no ambiente da seguinte maneira. A pessoa está lá na casa dela, no quarto. A temperatura no quarto está a 20 graus Celsius, graças à utilização do ar-condicionado. A sala da pessoa está a 40 graus Celsius. Quando ela permite uma abertura, o calor vai se propagar do ambiente de maior temperatura para o ambiente de menor temperatura. Essa é a essência do calor. Seria uma transferência de energia da maior temperatura para a menor temperatura. Próximo a essa situação, eu diria para você que temperatura é o grau de agitação das moléculas. Quanto maior for a temperatura, maior o grau de agitação das moléculas. E quanto menor for a temperatura, menor é o grau de agitação das moléculas. Vou dizer uma coisa para você. De manhã, na praia, a areia está gelada e a água está gelada. 1 da tarde, mais ou menos, a temperatura já aumentou bastante no ambiente. A areia esquentou pra caramba e a água não esquentou tanto assim. Sabe qual é o motivo disso? O chamado calor específico da água. Cada material tem um calor específico. Ora, o que aconteceu com a água e com a areia? Receberam calor. Aí é que está o grande problema. Quando você analisa a palavra calor, seria super legal que você conhecesse a diferença entre o calor sensível e o calor latente. Essas finalidades são completamente diferentes. O objetivo do calor sensível é causar variação de temperatura. Pensa, por exemplo, aqui num copo com água, eu desejo fazer chá. Água 27 graus Celsius, eu quero convertê-la para água, por exemplo, 95 graus Celsius. Qual vai ser a quantidade de calor sensível que eu deverei fornecer? Em primeiro lugar, depende da massa da água, depende do calor específico da água e da variação de temperatura que eu desejo causá-la. Semelhantemente à ideia de calor sensível, existe um elemento chamado, esse C maiúsculo aqui, capacidade térmica. É a divisão entre a quantidade QS de calor sensível e a variação de temperatura que eu desejo causar. Eu vou fornecer uma quantidade de calor à água. Ela não vai ter uma variação de temperatura, por exemplo, de 27 até 95, então ela tem uma capacidade térmica. Agora, modifiquei a temperatura, é o calor sensível. Tem situação diferente? Tem. Às vezes eu quero mudar o estado físico, aí aparece o calor latente. O objetivo do calor latente, mudar o estado físico. Imagine um bloco de gelo, por exemplo. Aqui eu tenho o estado sólido e desejo convertê-lo para o estado líquido. Quando ele muda de estado físico, sem necessariamente modificar a temperatura. Depende dessa quantidade de calor latente, depende da massa do gelo e da constante latente de fase. Que eu vou mudar o estado físico do estado sólido para o estado líquido. Olha só, o problema é avaliar a característica do calor sensível, da capacidade térmica, da constante latente e das trocas de calor que existem entre corpos de temperatura diferentes. Vou resolver agora a questão para você. Se liga aí. A questão 1 diz o seguinte: um bloco de gelo de massa 600 gramas encontra-se a 0 graus Celsius. Determine a quantidade de calor latente que se deve fornecer a essa massa para que ela se transforme totalmente em água a 0 graus Celsius. Dado L de fusão do gelo igual a 80 calorias por grama. Veja como é simples. Objetivo do calor latente: pega o material de um certo estado físico, por exemplo, sólido, e muda o seu estado físico, nesse caso para líquido. Para obter essa quantidade de calor latente, QL, eu preciso de M, que seria a massa de gelo. O valor dessa massa é igual a 600 gramas e preciso saber da constante latente de fusão do gelo. Isso vale 80 calorias por grama. E aí a quantidade de calor latente vira 600 vezes 80, que é igual a 48.000 calorias. Como 1 quilo é igual a 1.000, eu também posso encontrar como resposta correta 48 quilocalorias.
Está aí respondido o exemplo simples de um exercício em que eu utilize a fórmula da quantidade de calor latente e que eu tenho material no estado físico e o converto para o outro estado físico. Vou ler agora a questão 2. Questão 2. Precisamos aquecer 200 gramas de água de 27 graus Celsius para 67 graus Celsius. Sendo o calor específico da água igual a 1 caloria por grau Celsius, pede-se, item A quantidade de calor sensível, item B, a capacidade térmica. Resolvendo primeiro o item A, vou deixar escrito aqui o item A, para que eu possa achar a quantidade de calor sensível, em primeiro lugar eu preciso saber o valor de M. M representa a massa de água. A massa de água tem valor igual a 200 gramas. Segundo lugar, C significa calor específico. Calor específico da água sempre é igual a 1. Preciso saber o valor da variação de temperatura. Variação de temperatura, gente, é temperatura final menos temperatura inicial. Se a temperatura aumentou de 27 para 67, temperatura final é 67, menos temperatura inicial, que é igual a 27. E aí a variação de temperatura acaba sendo igual a 40 graus Celsius. Ora, delta-teta, variação de temperatura é igual a 40. Antigamente, quando eles falavam dessa fórmula, escreviam assim: quantidade de calor sensível é M vezes C vezes temperatura. E aí a galera falava que macete. Atualmente, variação de temperatura é delta-teta. Ora, para achar a quantidade de calor sensível, 200 vezes 1 vezes 40 é igual a 8.000 calorias. 8.000 calorias é o resultado final. Ou, se você preferir, a gente também pode chamar isso de 8 quilocalorias. Faltou também a letra B. Na letra B, eu preciso saber a capacidade térmica. Como é que eu vou achar a capacidade térmica? Eu vou dividir a quantidade de calor que eu precisei fornecer por delta-teta, que é a variação de temperatura que eu causei nessa água. A quantidade de calor sensível era igual a 8.000 calorias e delta-teta, que é a variação de temperatura, é igual a 40 graus Celsius. Logo, 8.000 dividido por 40, isso vai dar 200 calorias por grau Celsius. Afinal de contas, capacidade térmica tem como unidade padrão caloria por grau Celsius. Vou ler agora para você o exercício 3. E por fim, o exercício 3. Considere uma banheira preenchida com água em 400 litros, 4 vezes 10 elevado a 5 gramas, a 20 graus Celsius de temperatura. Após adicionarmos mais 100 litros, 1 vezes 10 a 5 gramas de água a 90 graus Celsius, qual será a temperatura de equilíbrio? O calor específico da água vale 1 caloria por grau Celsius. Coisa que eu queria te mostrar. A chamada troca de calor pode acontecer tanto com o calor sensível quanto com o calor latente. Eu posso pegar uma banheira como essa aqui, coloquei 400 litros, que em massa seria 4 vezes 10 elevado a 5 gramas. C1 é o calor específico dessa água na banheira, o calor específico da água é sempre 1 nas provas. Temperatura inicial da amostra 1 é igual a 20 graus Celsius. Qual vai ser ΔF, a temperatura final? Não sei, eu chamei de X. Essa gota estranha aqui, eu queria representar para você a quantidade de água que eu vou adicionar. Eu estou chamando de 100 litros, só que em massa ele chama M2 de 1 vezes 10 a 5 gramas. C2 é igual a 1, calor específico da água é igual a 1. ΔI2 é igual a 90, temperatura inicial dessa água aqui, ó, é igual a 90 graus Celsius. ΔF2 é igual a X, temperatura final dessa água vai ser X. Aí você pensa, por que aqui você chamou de X? Por que aqui você chamou de X? Porque quando essa água a 90 graus Celsius entrar em contato com essa água a 20 graus Celsius, haverá um equilíbrio térmico. A banheira vai ter essas duas quantidades de água. Qual vai ser essa temperatura final? Só um comentário importante. Muita gente ensina por aí, cara, a você pegar as duas temperaturas, somar e dividir por 2. Tipo, 90 mais 20 é 110. Dividido por 2 é 55 graus Celsius. Olha, não caia nisso. Para que isso aconteça, você teria que ter o mesmo elemento, que ou seja, o mesmo calor específico, água e água, o que até funciona ali. Além disso, tem que ter a mesma quantidade de massa de água.
O que não é verdade, porque aqui eu estou falando de 4 vezes 10 a quinta gramas contra 1 vezes 10 elevado a quinta. Na troca de calor, esse cara que tem temperatura mais alta, ele vai passar a ter menos calor, ele vai liberar calor. E essa água que está a apenas 20 graus Celsius passará a ter mais calor. Se você soma menos Q com mais Q, o somatório do total é igual a zero. Vou somar Q mais Q2 sobre 2. Ora, se a água está a 20 graus Celsius e a outra está a 90, o equilíbrio é entre 20 e 90. Vai mudar o estado físico? Não. Portanto, não vai entrar calor latente ali, só vai entrar o calor sensível. MC delta θ, MC delta θ. Massa calor específico, o que é delta θ? Temperatura final menos temperatura inicial. Massa calor específico, o que é delta θ? Temperatura final menos temperatura inicial. M1 é a massa da primeira água, que é igual a 4 vezes 10 elevado à quinta. C1, calor específico da primeira água, que vale 1. θF1, temperatura final da primeira água. Eu não sei quanto é que vai ser o equilíbrio térmico, chamei de X. θI1, temperatura inicial dessa primeira água, que é igual a 20. Quando eu chamo de M2, é a massa da água 2. Isso vale 1 vezes 10 elevado à quinta. C2, calor específico da água 2, que vale 1. θF2, temperatura final, que vale X. Afinal de contas, vai ter que entrar em equilíbrio térmico. θI2, temperatura inicial da água 2, que é igual a 90 graus Celsius. Se uma água está 20 e a outra está 90, a resposta final vai dar entre 20 e 90. Não necessariamente a média, 20 mais 90 sobre 2,55. Isso é causada, não cai nessa. Valeu? A conta é gigante, mas por esse caminho aqui você não vai se arrepender. Pensa no seguinte, esse cara mais esse cara é igual a zero. 10 à quinta é gigantão, cara. Já pensou se eu dividir essa equação toda por 10 elevado à quinta? Ó, dividir por 10 à quinta, dividir por 10 elevado à quinta e dividir o zero por 10 elevado à quinta. É desnecessário. 10 à quinta sobre 10 à quinta, cortei. 10 à quinta sobre 10 à quinta, cortei. E 0 sobre 10 à quinta vai dar zero. Só que aqui eu tenho 4 vezes 1. Fica 4 vezes x menos 20. 1 vezes 1, vou até deixar 1 aqui por dó, coitadinho. 1 vezes x menos 90. E 0 sobre 10 elevado à quinta é igual a zero. Eu podia ter cortado 10 elevado à quinta sem precisar dividir. Podia ter cortado antes. Ó, distributiva aqui, aqui, aqui e aqui. 4 vezes x é 4x, sinal de menos. 4 vezes 20 é igual a 80. 1 vezes x, eu vou escrever 1x, desnecessariamente escreveu 1, cara. Sinal de menos. 1 vezes 90, tá aqui o 90 que é igual a zero. 4x mais 1x fica 5x, menos 80, menos 90, menos 170 é igual a zero. 170 é negativo. Eu vou passar para lá. Ele vai se tornar positivo. Se o 5 está multiplicando, passa para lá dividindo. 170 dividido por 5, o valor da temperatura final de equilíbrio é igual a 34 graus Celsius. Tá aí a ideia de troca de calor. Você pega o material com uma certa temperatura, por exemplo 20 graus Celsius, causa o contato com um material com uma temperatura diferente, por exemplo 90 graus Celsius, e você chega a uma temperatura de equilíbrio, por exemplo 34 graus Celsius. Tá aí um conceito básico de calorimetria, calor sensível, com a sua capacidade térmica, o calor latente e as trocas de calor envolvidas. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, curta e compartilha, se inscreva no canal que vem mais por aí, valeu? Obrigadão, tchau, tchau.